para 2019. Estamos começando aqui mais um programa, desta vez com a figura do professor Valder. Hoje vocês terão todo momento com ele, um tempo maior de aula para tirar todas as dúvidas, tudo que vocês querem saber sobre química para o Enem. O maior, o incomparável das Alagoas, já está aqui conosco para trazer esse conteúdo para vocês. Seja bem-vindo, professor Valder. Oi, gente, estamos aqui, tá certo, para você, um dia todinho, no programa todinho, tirar tudo que for de dúvida. Hoje, professora, hoje a gente vai botar muita energia para cima. Você aí, chame seu pai, chame sua irmã, chame seu irmão, chame o vizinho, aquele invejoso, que hoje vai ser só química para a gente detonar nesse Enem, professora. Com certeza. Iremos abordar aqui um tema que você pode ter certeza, assim como o professor de geografia falou aí, que disse certeza da industrialização, assim como o professor de história meteu certeza aí na prova do Enem também, a parte da Segunda Guerra, a parte de Vargas. Você não vai ir para o Enem, você não vai. Câmera 1, câmera 2, professor, olha comigo, 1 e 2. Vou na 1, o diretor tá mandando lindo. Lindo esse diretor, te amo, diretor. Olha, estou ali na câmera que ele está ali mandando já, me dando esporro. Então, você não vai fazer um Enem para não cair. Princípio de Le Chatelier. Olha como é bonito o nome dele, conhecido como deslocamento de equilíbrio. Aqui nesse assunto, a gente você vai ver, você vai lembrar, você vai ver, você vai comprovar no dia do Enem que o tio Val só bota assim, para acertar a questão. Não tem como errar não, tá certo? Você tem aqui o deslocamento de equilíbrio, conhecido como princípio de Le Chatelier. Nisso aqui vai entrar dentista, vai entrar médico, vai entrar todo o nosso funcionamento na sua cozinha, porque eu estou dizendo a você, eu estou explicando a você por que o Enem cobra tanto deslocamento de equilíbrio. Olha, meu filho, quase tudo que envolve numa cozinha, quase tudo que envolve no meio ambiente, quase tudo que envolve no nosso dia a dia, está dentro do deslocamento de equilíbrio. 3 fatores alteram o equilíbrio. O que é alterar? O seu corpo ele tende ao equilíbrio. Isso é a tendência. Só que ele nunca vai atingir o equilíbrio, porque o sistema é aberto. Para se atingir o equilíbrio, o sistema tem que estar isolado. Então, o que é que o mundo tende? O mundo tende à zona total. A gente chama isso de entropia. Entropia. Eu estou dando um assunto e vou ramificar vários. O que é entropia? Mede a desordem. Entropia, a parte da química e a parte da física que mede a desordem. Mede a bagunça, mede a zona. Então, se uma gaveta está desorganizada, ela está com a entropia alta. Se uma gaveta está organizada, ela está com a entropia baixa. E o que é o espontâneo? O espontâneo é que não se atinja o equilíbrio nunca. Esse é o seu espontâneo. O espontâneo é que você continue na bagunça. O espontâneo é que continue essa zona que está o mundo, essa zona que está o Brasil. Então o senhor é espontâneo? Eu sou espontâneo, eu sou espontâneo. Então, a entropia vai estudar justamente isso, a espontaneidade de uma reação, que é o que a gente chama da energia livre de Gibbs. Grave aí, se a reação for espontânea, tá certo? A reação é espontânea significa que o ΔG é negativo. Se a reação é não espontânea, significa que o ΔG ele é positivo. E nisso é que entra o nosso deslocamento. Quais são os fatores que podem alterar um equilíbrio? Temperatura, pressão e concentração. Quando você altera um equilíbrio, imagina uma balança. Fazer uma balançazinha aqui. Olha o equilíbrio. Olha o equilíbrio aqui. Fazer uma balança não, fazer um equilíbrio aqui estático. Né? Olha. Porque tem também um equilíbrio dinâmico, né? Aquele que está na velocidade uniforme, estou me metendo na área do professor Tarragão. Né? Então, existe equilíbrio estático aqui. Olha, se eu me desequilibro, a tendência é que meu corpo bote o peso para lá e corrija o equilíbrio. A reação faz a mesma coisa. Quando acontece algum fator, mas só são 3. Decora os 3, professor. Camilo, lá! 3 fatores. Temperatura, pressão e concentração. Quando a reação ela sai do equilíbrio, ela mesma se organiza para voltar a esse equilíbrio. Isso é conhecido como fator, princípio de Le Chatelier. Esse princípio é estudado agora com vocês. Pega o papelzinho, porque você vai ver isso aqui.
Ou uma questão direta, ou uma questão do efeito do I comum. Aqui você mata. O que é que pode acontecer para alterar o equilíbrio? Ou você aumenta a temperatura, ou você diminui a temperatura. Se você aumentar a temperatura, o equilíbrio se desloca para o sentido endotérmico. O que é o sentido endotérmico? É aquele que absorve calor. Se você diminui a temperatura, o equilíbrio se desloca para o sentido exotérmico, aquele que libera calor. Então você tem aqui no telão essa explicação, que é para depois você tirar uma foto, imprimir, botar no bolso e sair por aí estudando, né? O aumento de temperatura desloca o equilíbrio para o sentido endo, a diminuição desloca o equilíbrio para o sentido exo. Passa a outra próxima, é a próxima para a gente botar para frente. Aí você tem uma reação aqui. Você tem uma reaçãozinha. Eu procurei, olha como o tio Val, ele vai pensando em tudo para você detonar nesse Enem e em outras provas, viu? Porque isso aqui também é. Vai fazer vestibular tradicional, vai fazer vestibular sem ser Enem, Le Chatelier vai estar no seu vestibular. Mas não tenha dúvida. Assim como a professora Camila, assim como os outros professores, eu saí perguntando na época lá, apresentando ali no lugar da Camila, apresentando e perguntando de 0 a 10, o que é que cai? Le Chatelier cai em tudo que é vestibular. Veja bem, eu já coloquei ali o ΔH positivo. Então essa reação, veja que ela tem duas setas, né? Nessa altura do campeonato você sabe disso. No sentido que você lê o livro, é o sentido direto. A setinha voltando é o sentido inverso, então não tem nem o que você errar. Sentido direto, sentido inverso. Observe que essa reação, no sentido direto, ela tem um ΔH positivo. Significa que absorve calor. Então, no sentido direto, ela é endo, já está aqui. No sentido inverso, voltando, ela é exo. Lembrando que o Kc só altera se você mexer na temperatura. O único que altera o valor de Kc é a temperatura. Cuidado com essa pegadinha, inclusive no Enem. Porque ele gosta de influenciar o aluno no texto. O aluno já vem cansado, né? Porque já está tudo envolvido matemática, está envolvido física, está envolvido biologia. E ele vem cansado no texto e o vestibular, não só o Enem, como os outros vestibulares, ele quer botar no aluno que vai alterar o Kc, a pressão e a concentração. O Kc só altera se você mexer na temperatura. Então a temperatura, ela tanto vai mexer no Kc, como vai mexer e como vai desequilibrar a reação. O que é que a reação vai fazer? A gente já disse. Se você aumentar a temperatura, ela desloca o equilíbrio no sentido endo. Se você diminuir a temperatura, o equilíbrio da reação é deslocado para o sentido exo. Qual é o macete do tio Val? Vocês aí estão tudo assistindo. Está cheio aqui a plateia, né? Assistindo. Já pode fazer o Enem também. Chegue no dia da prova, já bote como eu fiz, né? Já bote o lado da seta que é endo e bota o lado que é exo. E fica esperando o que o Enem vai fazer. Se o Enem disser, a temperatura do sistema aumentou, agora presta atenção. O Enem vai ser direto assim. Quem diz isso é vestibular tradicional. O que é que o Enem vai fazer? O Enem vai lhe envolver. O Enem vai mexer na temperatura para você perceber se ela aumentou ou se ela diminuiu. O Enem não vai chegar para você e vai dizer que aumentou a temperatura. Não. Isso ele não vai fazer, não. Ele vai lhe envolver no sistema e você vai ter que perceber se está absorvendo ou se está liberando calor. Quando você perceber... mas ele também pode fazer assim, viu? Ele pode dar o ΔH. Essa você já sabe que ela é endo para lá e exo para cá. Aí você diz, vem, Enem! Vem, Enemzinho! Venha, meu filho. Diga se você quer aumentar ou diminuir a temperatura. E fique só lá, olha, esperando. Quando ele disser, aumentou a temperatura, você desloca o equilíbrio para o endo. Aí, nesse caso, o equilíbrio é deslocado para a direita. Aí você responde da esquerda, olha aqui, olha, da esquerda para a direita. Sai do meu lugar. Para a direita! Para a direita! Você vai errar um negócio desse? Eu fico revoltado quando o aluno erra um negócio desse. Porque não tem segredo. Ele vai ter que dar esse ΔH. Aí você vai lá e bota. Se fosse negativo, seria exo e endo. Como é positivo, endo e exo. Aí você diz, vem, Enem, você quer aumentar ou diminuir a temperatura? Aí ele vai dizer, eu quero aumentar. Aí você, se aumentar a temperatura, eu vou para o endo. Aí você responde da esquerda para a direita. Aí eu vou diminuir a temperatura. Então você vem para o exo. Da esquerda. Aprendeu? A Camila! Eu vou fazer, Enem! Da esquerda para a direita. Matou temperatura. E para a gente mudar, muda lá não. Não esqueça do detalhe que eu disse. A temperatura é o único fator
que além de deslocar o equilíbrio, ela altera também o valor de KC. Cuidado com isso. Tá certo? O próximo. Vamos para o próximo. O próximo é a pressão. A pressão. Tem duas coisas, rapaz. Não sei se você já notou que o macete é você, primeiro, decorar. Tem que decorar. Esse negócio de dizer, eu não quero decorar, eu quero entender. Falar igual o professor Moacir, quando falou aqui, falou assim. Eu quero entender. Ele é de onde? Igual o cara, professor, você quer, passou um mês no Rio de Janeiro, quando voltou, fez, você quer mãe? Ela fez só mãe, então, Bia, mãe. Aí saiu falando assim. Aí ele falou, professor Moacir aqui. Então você tem que decorar. Você tem que decorar. Decorar. Câmera 1, câmera 2. Você tem que decorar. Isso você não vai fugir disso. Então, primeira decoreba. Se você aumentar a pressão, você decora. O equilíbrio é deslocado para o sentido de menor volume. Se você aumentar a pressão, o equilíbrio vai de menor volume. Se você diminuir a pressão, o equilíbrio vai para o sentido de maior volume. É o inverso. Lembre que pressão e volume são inversamente proporcionais. Eu vou dar um macete para você, outro macete de física, para você não esquecer química. Vou dar um macete, lembre. Quanto maior o volume, tá certo? Menor a pressão. Se você aumenta o volume, você diminui a pressão. Eles são inversamente. Onde é que você vê isso? Você vê isso claramente quando, olha, você vai subindo, subindo no balão, vai subindo no balão, vai subindo no balão, o balão vai enchendo, porque a pressão vai diminuindo, até o balão ele estourar. Então, quanto maior o balão vai aumentando de volume, a pressão ele vai diminuindo. E vice-versa. Tá certo? Quando a pressão mais aumenta, mais o volume diminui. Isso, claro, considerando a temperatura constante. Tá certo? Pressão e temperatura, pressão e volume são sempre inversamente proporcionais. Mas, claro que a temperatura também se envolve nesse sistema. Eu estou considerando a temperatura constante. Então, só para você ter esse macetezinho, para não esquecer. Vamos voltar para a aula. O aumento de pressão faz com que o equilíbrio se desloque no sentido de menor volume. A diminuição de pressão desloca o equilíbrio no sentido de maior volume. Vamos, por exemplo, só que tem um porém. Tio, eu vou anotar aqui com a minha vizinha invejosa. Eu só posso falar hoje vizinha, não posso mais falar gordo, foi proibido. Né? Então, mas aí, agora um detalhe importante no exemplo. O volume, quando a gente diz, olha, o aumento de pressão desloca o equilíbrio no sentido de menor volume. O aumento de pressão desloca o equilíbrio no sentido de menor volume. Repetir. A diminuição de pressão desloca o equilíbrio no sentido de maior volume. Esse volume que eu falo é esse balanceamento aqui. Ó. Esse balanceamento. Não é o volume que você conhece como volume, litros, ml. Não. Apesar que tem um cara chamado de Avogadro, chamado de hipótese de Avogadro, tá certo? E junto com outro cara chamado de Gay-Lussac, né? Gay-Lussac foi o que Gay-Lussac fez. A Gay-Lussac, ele falou que se todo o sistema for gasoso, esse balanceamento aqui corresponde ao volume, só para você lembrar. Então, o volume que a gente trata é esse balanceamento aqui. Esse balanceamento aqui. Então, quando você pegar uma prova que falar sobre Le Chatelier e falar sobre pressão, faça logo o balanceamento. Olha, Camila, e soma aqui, ó. 1 com 3, 4 volumes. E aqui 2 volumes. Olha, qual foi o macete que eu dei a vocês? Se mexer na temperatura, bote logo o lado endo e o lado exo. Porque se aumentar, vai para o endo. Se diminuir, vai para o exo. Quando se o Enem mexer na pressão, faça o balanceamento. Se for temperatura, não precisa fazer balanceamento. Não precisa fazer balanceamento. É só saber quem é o endo e quem é o exo. Se for a pressão, tem que fazer o balanceamento. Balanceamento 1, 3 e 2. Pronto, aí você é 4 e 2. Lembrando que só vale os gasosos. Por exemplo, se aqui fosse sólido ou líquido, você contava só 1. Volume 1. Esse 3 ainda anulava, porque só entra quem for gasoso. Então, volume 4, volume 2. E venha para o abraço. Manda o Enem, vem com a pergunta. Eu quero aumentar a pressão. Aí você diz, desloca o equilíbrio no sentido de menor volume. Para lá. Então, aí você diz, o equilíbrio vai da esquerda para a direita. Eu vou diminuir a pressão. Desloca o equilíbrio no sentido de maior volume. Da direita para a esquerda.
Então, veja que um assunto do Enem é no bolso. Professor, por que o senhor escolheu isso? Você escolheu isso? Porque, como eu já disse, o Enem gosta do dia a dia. O Enem gosta de ciência da natureza, né? Como a física está embutida, como a biologia está embutida. Eu falei com os professores, falo direto com eles, e a gente, nessas aulas, a gente debateu isso. Ele gosta de cobrar chuveiro, ele gosta de cobrar meio ambiente, né? Tratamento d'água, lixo. Então, o Le Chatelier, ele está envolvido com equilíbrio. Lembrando que o mundo, por ser aberto, ele não vai conseguir atingir o equilíbrio nunca. Quando tem um tsunami, quando tem um terremoto, quando tem esses efeitos climáticos adversos, é justamente o mundo tentando voltar para o equilíbrio dele. O que é que ele pensa? Ele reage, é uma reação. Deslocamento. É a reação que o meio ambiente tem contra a agressividade do ser humano. Então, tudo isso é uma consequência. A geografia está embutida nisso, né? A biologia está embutida nisso, a física está embutida nisso na parte da energia, quando você estuda a energia, que é a parte de entropia. Então, olha, resumindo, aumentou a pressão, o equilíbrio vai no sentido de menor volume. Diminuiu a pressão, o equilíbrio vai no sentido de maior volume. Professor, temperatura e pressão são os dois mais importantes? São e não são. Por causa do próximo, que é concentração. A concentração, ela começa a ficar mais importante, porém é mais fácil. Né? E a gente vai aqui fazer uma animaçãozinha para que isso fique na sua mente. A concentração, que é o próximo fator que altera o equilíbrio, ela cai mais porque todos esses dois princípios iniciais, ele envolve a concentração. Deixa eu contar uma historinha para você. Uma historinha rápida. Toda vez que deslocou o equilíbrio aqui que eu falei, e a seta foi para cima, para onde a seta foi, quem estiver desse lado, aumenta de concentração. O lado que a seta se afastar, só você lembrar. Está aqui a seta, equilíbrio, equilíbrio. A seta foi para lá. Todo esse pessoal vai diminuir de concentração. E eu vou aumentar. Para onde a seta for, o lado, todo mundo aumenta de concentração. Aonde a seta se afastar, todo mundo diminui de concentração. Só abra parênteses. Quem é todo mundo? Todo mundo é gasoso e aquoso, que a gente chama de diluído. Não entra nessa regra quem é sólido e nem entra líquidos puros. Lembrando, já lembrei aqui de um fato importante. Catalisador, que vem de cinética, catalisador, que aumenta a velocidade de uma reação, não desloca o equilíbrio. Você vê que ele não vai entrar aqui. Tá certo? Então, tome cuidado nisso. Quando a seta vai para cima, se você é gasoso e você é aquoso, você aumenta de concentração. Da onde a seta se afastar, se você é gasoso, se você é aquoso, você diminui a concentração. Segura aí, professor, essa dica, que daqui a pouco a gente volta com mais um pouquinho, com dicas de química aqui no Fera 2019. Daqui a pouco ele vai falar sobre íon comum. Eu tenho certeza que eu vou aprender e você também. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Fera 2019 e eu tenho certeza que agora você vai ter dicas maravilhosas com o professor Valder, que está conosco desde o primeiro bloco, dando aquele show em química. Voltei! Antes do intervalo, a gente falou de pressão e temperatura deslocando o equilíbrio. Vamos fechar agora com concentração. Aí a concentração é mais fácil. Foi o que eu falei antes do intervalo, que ela é mais fácil. Por que ela é mais fácil? Porque é só você lembrar. Se a seta vai para cima, ela vai para aumentar a concentração. Se a seta se afasta, ela vai para consumir, para diminuir a concentração. Então você aprenda. A adição de reagente, o que é que acontece? Se você adiciona reagente nos produtos, a seta, ela percebe, a reação percebe e desloca a seta no sentido oposto. Agora, só vale gasoso, tá certo? Cuidado para você não errar isso aí. Só vale aqui os produtos gasosos. E só vale aqui os aquosos. Está aqui o exemplo da concentração. Veja que eu já coloquei todo mundo gasoso, tá certo? Nem vou botar ninguém sólido, nem vou botar ninguém líquido, mas vocês lembrem, o sólido, se aumentar o sólido, não acontece nada com o deslocamento. Se eu aumentar um líquido puro, não acontece nada. Mas eu botei todo mundo gasoso. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Se você aumentar o N2O4, aí a concentração vai para o lado oposto, vai certo? É para a direita. Não tem como você errar um negócio desse, porra.
Você é doido. Você tiver um juízo voando no mundo. Meu filho, são dois lados. Aumentou aqui, a seta vai para lá. Aumentou lá, a seta vem para cá. Não tem. Olha, adição quer dizer aumentar. Agora, se você diminuir quer dizer retirar. A seta faz o contrário. Retirou, a seta vai para cima. Retirou, a seta vai para cima. Retirou, a seta vai para cima. Mostra a cabeça. Retirou, a seta para cima. Retirou, a seta vai para cima. Retirou, a seta para cima. Olha, a retirada de N2 ao 4. Retirei o N2 ao 4, como ele está na esquerda, a seta veio para a esquerda. Retirei o NO2. A seta vai para a direita. Então, retirou, a seta vai para cima. Aumentou, a seta se afasta. Olha, se afastar significa consumir. Ir para cima significa repor. Aí você deve perguntar, professor, por que você está insistindo tanto nisso? Eu estou insistindo nisso por causa do efeito do íon comum. Efeito do íon, professor, efeito do íon comum. Tá aqui, pessoal. Quer que eu dê uma... Olha, isso se aprende, isso vai para o Enem sabendo que vai cair. Eu não vou nem falar desses exemplos. Tá aqui, né? O aluno vai ter acesso ao TNH1, depois ele baixa. Eu vou falar só do que acontece com o efeito comum. Vou contar um enredozinho aqui para vocês olharem e dizer, rapaz, que negócio é esse aí que esse cara disse ali? Eu fui lá e fiz o negócio, a brincadeira. Vou dar um efeito aqui para você, viu? O efeito do íon comum significa aumentar a concentração. Aumentar a concentração. E se aumentar a concentração, a gente já aprendeu anteriormente, o equilíbrio se afasta. Ou seja, toda vez que tem efeito do íon comum, o equilíbrio vai para o sentido oposto do íon, sentido oposto. Ou seja, se você acrescentar H+, o equilíbrio vem do lado de cá. Se você acrescentar Na+, ou CH3CO-, o equilíbrio vai para lá. O deslocamento é sempre para o sentido oposto do íon, sempre para o sentido oposto. Tá aqui, ó. Se você acrescentar Na+, o equilíbrio vem para cá. Se você acrescentar CH3CO-, o equilíbrio vem para cá. Se você retirar o Na+, tá certo? O equilíbrio vai para repor. Só que o íon comum é o mesmo íon. Então, o íon comum sempre acrescenta. Aprenda isso. O íon comum sempre acrescenta. Se acrescenta, o deslocamento se desloca no sentido contrário. Anote. Se tiver íon comum, o deslocamento é sempre por sentido contrário ao íon comum. Sabe o que é hidroxapatita? Se tiver dentista aí, com certeza sabe. É o esmalte do dente. Isso é o que mais cai. Isso não caiu ano passado. Sei como. Está aqui, ó, o esmalte do dente. Vou lhe dar vários exemplos aqui. Lembrando a história do íon comum, viu? O lado de cá não tem íon. O lado de cá é sólido. Então esse cara não desloca o equilíbrio. Esse cara é hidroxapatita. Esse cara é o esmalte, que protege o dente, que fortalece. Os íons estão do lado esquerdo, tudo íon. Porque eu devo beber, quer dizer, devo beber por dente, né? Por dente, mas não quer dizer que você vai beber coisa básica, porque coisa básica quer dizer coisa, né? Coisa alcalina. Alcalina também faz mal. Mas por que eu devo beber um pouquinho de algo básico por dia? Para aumentar a quantidade desse íon. Se você é básico, você tem OH-. Se você tem OH-, o OH- é igual a esse íon. Efeito do íon comum. Aí o deslocamento vem para cá, olha. O deslocamento vindo para a esquerda, ele aumenta a hidroxapatita. Aumentando a hidroxapatita, fortalece os dentes. Por que eu escovo os dentes com pasta de dente? Porque a pasta de dente é básica. Ela vai liberar esse OH-. Ela foi feita para liberar esse OH-. Aí ela liberando esse OH-, o equilíbrio vem para o lado de cá. Vindo para o lado de cá, aumenta a hidroxapatita. O nome disso é mineralização. Você está mineralizando o dente. Por que eu não devo beber refrigerante? Vou falar nome de nenhum, não. Porque os refrigerantes são ácidos. Aí já é o efeito do íon não comum. Aí você aprende. Se o efeito do íon comum, o equilíbrio vai para o lado oposto, o efeito do íon não comum, o equilíbrio vai para o mesmo lado. O refrigerante tem ácido. O ácido é o H+. Aí o H+ vai consumir o OH-. Agora já é o contrário, é o efeito do íon não comum. Aí o equilíbrio vai para cima do OH- para repor. Indo para cima do OH-, ele se afasta da hidroxapatita, ele consome a hidroxapatita. Ou seja, seu dente vai ficando fraco. Professor, vá na ordem do primeiro ano para o terceiro. Vou. Primeiro ano, o que é que mais cai? Tratamento d'água, que está nas pílulas, tá, a gente fez aqui.
separação de mistura, ligações químicas. Mas não precisa estudar ligações químicas tudo, não. É só aquela parte de molécula polar, molécula hidrossolúvel, que é a polar, e molécula lipossolúvel, que é a apolar. Essa parte cai. 3 de primeiro ano, né? 3. Professor, segundo ano, o que é que cai de certeza sempre? Termoquímica, endotérmico e exotérmico. Cinética, principalmente sobre alimento. O que é que o alimento tem que retarda a velocidade? O anticatalisador, chamado de inibidor, que é um conservante. Por isso que o Enem cobra muito. E as enzimas, que vem da biologia. As enzimas são tipos de catalisador. Então, cinética cai sempre. Deslocamento de equilíbrio, que a gente revisou aqui. Radioatividade, está sempre. E para fechar o segundo ano, fechar 10, viu? E para fechar o segundo ano, pilhas, 10. Ou eletrólise, que é eletroquímica. Rapidamente, o que é pilha? Pilha é um processo espontâneo que converte energia química em energia elétrica. Isso é uma pilha. Ou bateria. O mesmo funcionamento da bateria dessas câmeras, professor, é da pilha. É um processo espontâneo que converte energia química em energia elétrica. Quando ele botou uma bateria ali, que você vê ele mudando, ele estava botando um produto químico, que é a bateria, que está produzindo energia elétrica para poder filmar a gente. O que é assim, professor, o que é que vem mais caindo de pilha? O metal de sacrifício. O que é o metal de sacrifício? É um metal que se oxida para proteger outro metal que vai se reduzir. Ou seja, se você tem um portão na sua casa que está enferrujando demais de praia, vai lá e bota magnésio. Cola assim, ó. Só colar. Colar. Esse magnésio tem potencial de redução menor do que o ferro. Aí ele vai se oxidar, enquanto o ferro vai ficar protegido da ação da oxidação. O nome disso é metal de sacrifício. Aí entra a eletrólise. Eu até mudei de aliança, minha aliança amarela, eu fiz questão de vir hoje com ela para fechar essa aula. Isso aqui minha mulher fez eu comprar. O capitalismo realmente não vale nada. Né? A mulher fez eu comprar. Eu tive que comprar. Com professor de química eu comprei porque quem manda é mulher em casa. Mas eu fui um idiota com professor de química. Eu comprei ouro branco. Não existe ouro branco, não. O ouro é amarelo. E que história é essa de ouro branco? Para a gente fechar a aula. Não existe ouro branco, não. O ouro é amarelo. Se eu quebrar essa aliança aqui, vai estar amarelo dentro. O ouro branco, sabe o que aconteceu? Eu peguei, vou falar com prata, porque prata é mais famosa. Mas existem outras substâncias. Eu peguei e fiz uma eletrólise, que chama de galvanização. Aí o cara disse, professor, eu estou meio assim perdido. Dê um exemplo mais fácil, o famoso banhar. Banhar! Essa aliança foi banhada. Banhada com a substância branca, porque o ouro é amarelo. Ou seja, o que é que o capitalismo faz para mim? Faz eu comprar uma aliança, o preço de ouro, cobra mais cara porque foi galvanizada, porque requer uma técnica por fora, e só que o valor dela é menor do que o ouro, porque o ouro é 100% do ouro lá. Então eu estou comprando uma coisa que tem uma camada por cima e pagando a preço de ouro, só que o ouro ainda é lapidado. Um ouro que foi tratado com galvanização. Aí esse negócio, chamo que o meu pai chamava de maisota. Maisota quer dizer o mais otário. Mas, como a gente não está aqui para dar opinião, está aqui para fazer o aluno fechar o Enem, lembre, o famoso banhar. Quando a gente diz que, rapaz, essa sua janta, banhada é o quê? Porra, janta bonita é níquel, a gente chama de niquelação. Então, aquele níquelzinho que bota na janta fica bonito, lindo. Aquela janta foi galvanizada. Diz as mais línguas que existe aí, alguns políticos, blá, 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 que a casa, a escada é de ouro. A escada não pode ter. Ele pode até botar de ouro, mas provavelmente ele levou a grade da escada para ser galvanizada, banhar ouro. Então não esqueça pilhas e eletrólise. Não esqueça disso. Então fecha isso, bota num pacote e depois você acessa aqui o portal, assista às aulas e espere vir um Enem. Vai ter uma questão dessa na sua prova, sem dúvida alguma. E para terminar, chega em casa, dá uma olhadinha nas funções orgânicas, reconhecimento de grupo funcional, aberta, fechada, normal, ramificada, homogênea, heterogênea, saturada e saturada, hibridações sp2, sp3 e sp do carbono, carbono primário, secundário e terciário e quaternário. Bota isso na cabeça, isomeria, óptica geométrica e dá uma olhada nas 6 reações, que aí a gente vai deixar isso para o futuro, mas já estou dizendo. Aprenda pelo menos as 6 reações famosas de orgânica. Eu já falei de uma, transesterificação, aí existe a esterificação, existe a salinização, existe a hidrólise ácida, existe a hidrólise básica, existe a oxidação de álcool primário e de álcool secundário.
É o ideal, professor, essas 6? Não. Mas você já faz um grande estrago. E dá uma olhadinha em polimerização. Fechou isso, o Enem ele relaciona 8 polímeros. Decore, estude, faça o que você quiser dos 8 polímeros, porque ele tem chances fortíssimas de pelo menos um cair no seu Enem. Decora o PVC, decora o Teflon, decora o nylon, decora a borracha, que são os polímeros que estão sempre no Enem. Muito obrigado, quero agradecer a todos aqui da TV Pajuçara por essa parceria e dizer que juntos somos mais fortes. Na nossa frente, só o aluno. Fui! Sou mais Valder! E é com essas dicas maravilhosas que nós encerramos o nosso programa, agradecendo a você, telespectador, vestibulando, Fera 2019, que esteve nos acompanhando todas as dicas de redação, química, física, biologia e humanas. Temos certeza que você vai arrasar nessa prova. Agradecemos também a Pajuçara, que esteve conosco neste processo, nessas aulas, implementando aí tudo que você precisa para passar no Enem. E é isso aí, conte conosco. Sou mais Valder Cursos com você. Na nossa frente, só o aluno.